Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar trabalhando com vocês esse tapete, tá? Ele é feito com hexágonos, tá? Fiz vários square no formato de hexágono e no meio deles, no centro, a gente inicia fazendo aqui uma florzinha pipoca, tá? Trabalhando ponto pipoca. Vocês podem estar fazendo também com flor rasteira, tá? Fazendo uma florzinha rasteira, da maneira que vocês preferirem. Aqui eu fiz com a florzinha pipoca, trabalhei ele com 3 cores, né? O branco, o vinho e o lilás, e com o fio 8, tá? Depois que a gente termina de fazer os hexágonos, a gente faz a união dele. Eu fiz o meu com agulha de tapeçaria, feito à mão. A gente vai unindo, né? Começa com o círculo ali central, o vinho, e depois a gente vai unindo os hexágonos através dele, né? Ao redor dele. Tá bom? A união é bem simples, vocês podem seguir da maneira que vocês acharem que fique melhor para vocês, tá? O jeito de unir. Pode fazer com ponto baixo, com ponto baixíssimo ou com agulha de tapeçaria. Eu achei melhor fazer com agulha de tapeçaria, que eu acho que facilita mais, tá? Mas vocês podem fazer também com pontos baixos. E pode ir fazendo ao redor quantas carreiras vocês quiserem até alcançar um tamanho maior, tá? O meu ficou com 90 centímetros de diâmetro, é um tapete pequeno, tá? Mas vocês podem estar aumentando ele, colocando mais hexágono ao redor, tá? Vai terminando uma carreira, vai colocando outra e vai circulando a peça até alcançar aí o tamanho que vocês desejarem, tá bom? Eu espero que vocês gostem, comentem aí, compartilhem também nas redes sociais de vocês. Quem estiver chegando agora no canal, seja bem-vindo, tá? Se inscreva, ative o sininho de notificações. E não esqueça de deixar o joinha e comentar o que vocês acharam. Para fazer o tapete, nós vamos estar iniciando primeiro fazendo os hexágonos, tá? Eu vou trabalhar todos eles primeiro e depois a gente vai fazer a união. Então, ainda não sei quantos eu vou usar para estar fazendo o meu tapete, tá bom? Aí depois, no decorrer do vídeo, eu vou falando para vocês. Aqui eu tô usando o barbante de ordem 8, tá? Tanto na cor branca quanto na cor vinho. E vou usar também o lilás. As florzinhas eu vou intercalar, trabalhando com o branco e com o lilás. Aqui a parte do hexágono vai ser sempre com esse vinho, tá? Mas eu vou estar usando a agulha 3,5 milímetros. A agulha indicada pelo fabricante para trabalhar com o fio 8 é a agulha 4. Mas vocês podem estar usando de acordo com a tensão do ponto de vocês, tá? Se o ponto for muito folgado, pode usar a agulha 3,5. Se o ponto for mais apertado, pode usar a 4,5 ou a agulha 4, tá bom? Eu vou estar usando aqui a agulha 3,5. Né? E vou estar trabalhando com 3 cores, como falei para vocês. Então, a união pode ser feita tanto com agulha de tapeçaria, quanto no ponto baixo. Vou mostrar as duas maneiras de fazer, tá? Quando a gente trabalhar aqui a quantidade de square. Então, a primeira parte vai ser fazer aqui o passo a passo do square. Então, eu vou trabalhar minha florzinha aqui nesse primeiro, vou fazer o passo a passo com vocês com o lilás, tá? Então, quando eu for fazer a união, a flor central vai ser a branca. Depois eu vou intercalando aqui, ó, entre uma branca e uma lilás. Uma branca e uma lilás, tá? Mas isso aí é opcional de vocês. Vocês escolham a melhor maneira aí, né, de distribuir as cores de vocês. Pode fazer as florzinhas todas coloridas também, ou tudo de uma única cor. Então, eu vou iniciar aqui fazendo uma laçada e uma correntinha. Puxo para firmar o nó. Vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feitas as 8 correntinhas, eu vou vir aqui na primeira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Ó, fechando assim um círculo. Prendi com um ponto baixíssimo, vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale a um ponto alto. E agora a gente vai trabalhar as pipocas. Aqui eu já vou levando, ó, a pontinha do fio, tá? Para ajudar no arremate. Então, laço aqui o meu fio, venho aqui dentro e vou fazer um total de 4 pontos altos. Contando com as correntinhas, vou ficar com um total de 5. 1, 2, 3 e 4. Então, fiz aqui os 4 pontos altos. Fiquei com um bloquinho de 5 pontos altos, porque eu já tinha trabalhado as correntinhas. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa terceira correntinha, que é das 3 que a gente fez para subir, na de cima, passo a minha agulha, busco a laçadinha, onde eu finalizei agora, e vou fechar com um ponto baixíssimo, formando assim a minha primeira pipoquinha.
Aí, vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação, volto aqui dentro e vou fazer mais 5 pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Feitos 5 pontos altos, eu vou tirar a agulha, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, passo a minha agulha, pego essa laçada onde eu finalizei, passo aqui o gancho da agulha e busco, fechando com um ponto baixíssimo. Fechou, ajusta o ponto e faz as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Tá? Fiz a segunda pipoca. Laço o fio, volto aqui dentro novamente e vou fazer outra pipoquinha. Então, vou trabalhar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feitos 5 pontos altos, tiro a agulha, venho no primeiro ponto alto dos 5, passo a agulha, busco a laçada e vou fechar com um baixíssimo, tá? Fechei com um baixíssimo, faço 3 correntinhas e vou repetir. Vou fazer essa repetição até ficar com um total de 6 pipoquinhas, tá? Sempre 5 pontos altos, vem no primeiro e fecha a laçadinha aqui, puxando a laçadinha, fechando a pipoquinha. Faz 3 correntinhas de separação. Quando completar as 6, eu volto com vocês novamente. Bom, fiz aqui as minhas 6 pipoquinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo, ó, pegando aqui na parte de trás, nessa primeira correntinha, tá? A gente passa a agulha, faz um ponto baixíssimo, alonga, e aí pode cortar. Cortou, puxou a pontinha do fio. Vou pegar aqui, ó, na alcinha da frente, trazendo esse fio pro lado do avesso. Aqui tem as duas opções, pode amarrar as pontinhas do fio, uma com a outra, tá? Ou pode separar cada ponta, né? Como eu tô trabalhando com o fio 8, separa 4 pontinhas para cada lado, dá os nozinhos e esconde, tá? Até não aparecer mais a pontinha do fio. Mas aqui eu vou optar por estar dando nozinho com as duas pontinhas mesmo, a pontinha do início e a pontinha do final. Aí depois é só esconder aqui pra dentro aqui dos pontos altos, ó. Pode pegar aqui nas pipoquinhas, abre ela uns pouquinho, e aí pega aqui nas alcinhas do ponto alto, ó, puxa um lado e depois o outro, tá? Pode passar por quantos pontos vocês quiserem. Tá? Vou passar aqui só uma pontinha, depois eu passo a outra. Termino de fazer meu arremate. Então, vou deixar essa pontinha aqui em espera. Depois eu termino o arremate dela. Então, fez aqui a pipoquinha, aí eu vou pegar o meu fio vinho e a gente vai começar a trabalhar o hexágono, tá? O square hexágono. Só puxar meu fio aqui pra cima, porque ele tá embolando lá embaixo. Aqui eu vou fazer uma laçada, uma correntinha. E vem aqui, ó. Dentro de qualquer uma dessas alcinhas, vou prender direto com o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, subo 2 correntinhas. Essa pontinha do fio eu trago pro lado de cá, ó, para ela já ficar meio que escondida aqui atrás dos pontos altos. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. Feitos os 2 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Deixar a pontinha aqui para trás. Fiz 3 correntinhas, vou dentro do espaço seguinte, ó, de correntes, e faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 correntinhas de separação, no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 1, 2, 3 correntinhas de separação, no próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos, tá? Então, para todas as alcinhas de correntinhas da carreira anterior, eu vou estar fazendo um bloquinho de 3 pontos altos e colocando 3 correntinhas de separação entre eles, tá? Vou completar a carreira e já volto. Ó, fiz aqui todos os meus bloquinhos. Agora aqui, ó, eu vou encerrar trabalhando 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui, ó, ponto baixo, 1, 2. Nessa segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando a carreira, tá? Agora aqui,
vou trabalhar sempre um ponto alto no espaço de correntinhas antes e depois dos bloquinhos, que vai aumentando a quantidade de pontos altos, tá? Mas esse ponto aqui, o primeiro, a gente só vai trabalhar quando completar a carreira. Então, aqui eu vou iniciar com 3 correntinhas, venho no ponto seguinte, faço um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e aqui, ó, dentro do espaço de correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, ficamos com 4, serão 5 quando completar a carreira. Faço uma, duas, 3 correntinhas, venho no mesmo espacinho, ó, e faço um ponto alto. A gente vai trabalhando aumentos. Em cima do bloquinho de 3 pontos, eu faço um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, um ponto alto no terceiro ponto. E no espaço de correntinhas, eu faço um ponto alto. Então, fiquei com o meu bloquinho de 5 pontos altos, tá? Agora, eu faço 3 correntinhas de separação, volto no mesmo espacinho ainda e faço um ponto alto. Em cima do bloquinho de 3 pontos, um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo e um ponto alto no terceiro. E o quinto ponto alto eu faço dentro do espaço de correntinhas. 3 correntinhas de separação e vou seguir com essa repetição até completar toda a carreira, tá? Vou dar a volta, chegando lá no finalzinho, eu volto para estar encerrando junto com vocês e começando a carreira seguinte. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz aqui as 3 correntinhas, já fiz o meu ponto alto. Agora aqui dentro, ó, eu vou fazer mais um ponto alto, que é para completar o bloquinho de 5 pontos altos aqui do início. Então, faço um ponto alto, venho aqui na terceira correntinha e encerro com um ponto baixíssimo. Então, sempre esse bloquinho aqui, a gente vai completar ele quando der a volta na carreira, tá? Então, agora eu subo 3 correntinhas. Olha, quando a gente completar, vamos fazer o ponto alto dentro da alcinha e o ponto alto em cima desse ponto alto. 3 correntinhas e vou seguir aqui, ó. No ponto seguinte, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Dentro da alcinha de correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, 3 correntinhas, volto aqui dentro e faço um ponto alto. Em cima do bloquinho, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Então, a cada carreira vai aumentando 2 pontos altos nos bloquinhos, né, que a gente tem na carreira anterior. Carreira anterior a gente tinha 5 pontos altos. Aqui a gente vai ficar com 7 pontos altos. Então, faz ponto sobre ponto e dentro da alcinha faz mais um ponto alto. Ficamos com um aqui no início e um no final, ó, 3, 6, 7 pontos altos. Faço 3 correntinhas novamente, volto aqui dentro, faço um ponto alto. Aqui, vou seguir fazendo um ponto alto para cada um dos pontos de base. Ponto sobre ponto. Dentro do espaço de correntinhas, faço mais um ponto alto e vou seguir com essa repetição até completar a carreira, tá? Vou adiantar aqui o meu e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz aqui as 3 correntinhas e agora aqui dentro, ó, no espacinho, eu vou fazer mais um ponto alto para completar o primeiro bloquinho. E em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto, tá? Aí, vou encerrar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vamos começar a carreira número 4, tá? Essa aqui é a última carreira, tá? Mas se vocês quiserem fazer mais carreiras, pode estar fazendo. Ó, subi as 3 correntinhas, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. E vou seguir trabalhando ponto sobre ponto. Do mesmo jeito das outras carreiras, a gente finaliza esse bloquinho quando der a volta. Fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aí, no espaço de correntinhas, faz um ponto alto. 3 correntinhas. Volta no mesmo espacinho. E faz mais um ponto alto. E vai seguir trabalhando um ponto alto para cada um dos pontos de base. Aqui na carreira anterior, ponto sobre ponto.
Mais um pontinho. É bem fácil de fazer esse hexágono, não tem segredo, tá? Depois que a gente completar, aí a gente vai só fazer a união deles. E aqui no espaço de correntinhas faz mais um ponto alto. Então, ficamos com aumento. Nessa carreira, ficamos com 9 pontos altos aqui na sequência, tá? Aí faz 3 correntinhas, vem no espacinho, faz outro ponto alto. E vamos repetir, ponto sobre ponto, tá? Fazendo, depois que terminar aqui a sequência de pontos altos, faz um ponto alto na alcinha de correntinhas, 3 correntinhas, mais um ponto alto e repete tudo novamente, tá? Até chegar aqui no final da carreira, eu volto com vocês para encerrar já aqui o hexágono e depois a gente só vai trabalhar mais peças e fazer a união deles. Quando chegar aqui no final da carreira, ó, tá vendo? Eu trabalhei aqui o ponto alto no espaço de correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto no outro ponto alto, e agora é só encerrar com um ponto baixíssimo, tá? Encerra com um ponto baixíssimo, alonga, e aí a gente vai cortar o fio. Cortou, vai puxar aqui a pontinha dele para fazer o arremate. Aqui nessa parte, ó, eu sempre costumo pular um ponto, venho no ponto seguinte, puxo essa ponta do fio para o meu lado. Aí eu volto aqui, ó, na alcinha onde encerrei e levo ela pro lado do avesso. Aí ajusto o ponto direitinho. E aqui do lado do avesso eu vou fazer uns nozinhos. Então, eu vou separar aqui as pontinhas do fio. 4 pontinhas para cada lado. Vou pegar uma alcinha qualquer aqui do ponto alto, ó, na parte de trás, passo uma dessas pontas e aí dou uns 2 ou 3 nozinhos. Sempre lembro de não puxar muito o primeiro nó, porque se a gente puxa muito, ele vai encolher o ponto, tá? Então, aí, a partir do segundo, terceiro nozinho, já pode puxar um pouquinho mais. E aí, essas pontinhas aqui que sobra, a gente vai escondendo entre os pontos altos, tá bom? Vai passando, vai arrumando, ó, ajustando, escondendo aqui, pegando as alcinhas de trás do ponto alto. Então, vou fazer aqui esse arremate e já volto com vocês. Aqui, ó, eu já tenho 3 hexágono pronto, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que vai ser. Mas eu vou trabalhar todos os meus primeiro e depois eu vou voltar para a gente fazer a união, porque eu também não sei ainda com quantos que eu vou fazer, ao tamanho que vai ser o meu tapete. Então, por isso eu vou preferir fazer primeiro eles, aí depois eu volto unindo, que aí eu já vou saber quantos que eu fiz, vou passar a metragem para vocês, que aí vocês já vão ter uma ideia, né, pro tamanho do tapete de vocês. Se vocês forem trabalhar com fio 6 ou com fio 8, vai ter uma ideia de quanto que vai ficar. Então, mas é assim, uma dessas aqui, ó, um desses fica no meio, é o central, e os outros a gente vai costurando eles ao redor. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer essa costura aqui, ó, vai unir aqui, tá vendo? Aqui, tá vendo? Peguei, aqui é o central, uni um bloquinho nele, aí eu venho com o outro aqui, ó, tá vendo que eu vou intercalando entre as cores, aí o próximo eu já vou fazer no lilás, o próximo no branco. Aí esse aqui tá unido, eu vou pegar esse aqui e vou vir, ó, bloquinhos aqui na frente de bloquinho de um lado e do outro, tá vendo? Aí o próximo vai vir aqui, pegando esse bloquinho desse branco com esse aqui. E assim a gente vai circulando, depois vamos para outra carreira e para outra carreira. Pode fazer essa união com pontos baixos, sim, pode fazer. Só que eu prefiro estar trabalhando com agulha de tapeçaria, tá? Para fazer a união desse aqui. Eu vou trabalhar pegando nas alcinhas de dentro, tá? Vou costurando ele com agulha de tapeçaria, um square no outro. Mas, se vocês quiserem fazer com um ponto baixo já direto, vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar o meu fio branco, para ficar melhor para vocês verem. E vou fazer aqui, ó. Vai vir fazer uma laçada, uma correntinha, né? E aí, vocês vão pegar assim, vai colocar aqui, primeiro, ó, bloquinho com bloquinho, tá? Pode começar aqui das correntinhas, se vocês quiserem. Como são 3 correntinhas, vamos começar das correntinhas do meio. Pego uma alcinha de dentro de uma correntinha, vou na outra peça, ó, na correntinha do meio, pego a alcinha de dentro também. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Com o ponto baixo, ó, vocês vão ver como vai ficar. Vou pegar aqui essa correntinha de dentro de um lado, correntinha de dentro do outro lado, faz um ponto baixo.
Ó, ponto alto. Pega uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro. Temos as duas alcinhas, tá vendo? Aqui do ponto. A gente vai trabalhar pegando as alcinhas que ficam do lado de dentro. E faz um ponto baixo. Vem no próximo. E faz um ponto baixo. E aí vai ficar esse relevo, tá vendo? Então, tipo um murinho aqui, tá? Fica legal, eu gosto do efeito que fica. Só que eu, como eu falei pra vocês, eu prefiro fazer essa união com agulha de tapeçaria, principalmente por causa dessa parte aqui, ó. Quando a gente vai passar aqui pro outro, tá? A gente vai terminar essa união, fez até aqui, acabou, aí vai vir aqui. Então, nessa parte aqui onde a gente une as correntinhas, eu acho que o efeito feito com agulha de tapeçaria fica melhor, tá? Mas isso aí é opcional de cada um. Então, aqui vai seguir, se vocês forem fazer com pontos baixos, até chegar aqui nessa segunda correntinha também, tá? Aqui na alcinha nós temos 3, então faz até a segunda correntinha. Aí depois já vai passar aqui pro outro lado, fazendo a união deles também, tá bom? Mas eu vou fazer o meu com agulha de tapeçaria. Então, primeiro eu vou fazer todos os meus square, né, de hexágono, e aí eu volto com vocês pra gente estar fazendo essa união, tá? Porque já fica mais fácil que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar eles no chão, arrumado, como se já tivesse montado, para vocês verem o tamanho que fica e a quantidade, né, de square que eu vou usar na minha peça, tá bom? Prontinho, já fiz aqui os meus square, tá? Eu fiquei com um total de 19, tá? 19 peças dessa aqui. Eu trabalhei aqui a maioria deles com o vinho e fiz 3 com o lilás e 3 com o branco, tá? Vou colocar essa carreirinha de branco e lilás, é a segunda carreira, tá? A gente vai intercalar entre essas duas cores. Então, agora, para começar a união, vou colocar eles aqui. A gente vai começar, vou começar com um dos na cor vinho, com a florzinha branca. Aí, vou pegar aqui, ó, o lilás, como eu falei para vocês, eu vou unir com agulha de tapeçaria. Vou unir com o fio branco, tá? Com a cor branca, vocês podem, se estiver trabalhando com uma cor só, né? Com a cor que vocês estiverem usando. Mas se vocês estiverem trabalhando com mais de uma cor, aí vocês usam a cor que vocês acharem que fica melhor, tá bom? Aqui, na hora de unir com pontos baixos, ó, vocês podem estar pegando nas alcinhas de fora, tá? Que aí vai ficar bem fechadinho. Eu vou passar aqui alguns só para vocês verem. Pegando a alcinha de fora do ponto, as duas alcinhas de fora, fica assim, tá? Ou pode pegar as duas alcinhas de dentro, que é como eu vou fazer o meu aqui. Deixa eu só voltar aqui a agulha, porque o meu fio tá bem grande, eu cortei uma ponta bem grande de fio, para não ter que estar trocando toda hora, tá? Como eu tô trabalhando com fio 8, então quanto maior o espacinho aqui, ó, o buraquinho do fundo da agulha, melhor para vocês estarem passando o fio de vocês, tá? Então aqui, vamos começar pelas correntinhas. Como eu falei para vocês, mesmo se for unir com pontos baixos, pode começar aqui pelas correntinhas. Então aqui eu venho, ó, pego a alcinha de um lado de uma, a alcinha de um lado da outra. Tá? Aqui da segunda correntinha, uma, duas. Aí eu vou puxar aqui o meu fio. Deixei uma ponta bem grande, tá? Pra não precisar tá cortando. Tá trocando. Aí deixa essa pontinha aqui, ó, pra ajudar depois no arremate. Pra vocês estarem fazendo o arremate. Então, deixa sempre essa pontinha aqui maior. E aí vai na outra correntinha e pega a correntinha do lado de cá também. Na segunda, na alcinha de dentro, tá? E puxa o fio. Puxou aqui, dá uma ajustada. Puxa segurando a pontinha, para não deixar ela diminuir, né? E agora aqui, ó, já nos pontos altos. Pega a alcinha de dentro de um ponto, a alcinha de dentro do outro ponto. E puxo o meu fio. Vou no próximo, segundo ponto alto, alcinha de dentro, venho no de cá, alcinha de dentro também e passo a agulha. Vamos costurando. Fica assim. Aí vai no próximo. Alcinha de dentro de um ponto, alcinha do lado de dentro do outro ponto.
pegando um square e outro. Vai sempre ajustando aqui, ó, da mesma maneira, tá? Pra não ficar uma alcinha maior do que a outra. Pegou a alcinha de um, a alcinha do outro. E vai seguir assim até chegar ali no último ponto alto, tá? Antes de começar as correntinhas. Vou adiantar aqui um pouquinho e volto com vocês novamente. Ó, fiz aqui até o último ponto alto, tá? Agora eu vou pegar o meu square branco e vou colocar aqui, ó, nessa direção, tá vendo? A gente vai unir esse lilás com esse branco nessa parte e o vinho com o branco aqui. Primeiro eu vou fazer a união somente das partes de baixo, então essa parte aqui vai ficar aberta, tá? Então aqui como que eu vou fazer? Essa primeira correntinha, ó, eu vou pegar a correntinha aqui do lilás, a alcinha dela de dentro, com a alcinha da cor vinho, e vou fechar. Somente aqui as duas. Puxando. Fechou o ponto. Agora, eu vou pegar aqui, ó, já no branco e no vinho, tá? Esse aqui eu vou deixar em espera para depois a gente tá fechando essa parte dele. Então, eu venho aqui, ó, na alcinha de dentro da segunda correntinha do branco, alcinha de dentro da segunda correntinha do vinho. Passo a minha agulha e vou fechar aqui o ponto também, unir um com o outro. Busco. Tá? Aí ajusta bem o ponto para não ficar folgado aqui. Agora eu venho na terceira correntinha de um e na terceira do outro e puxo o meu fio. Sempre arrumando aqui para o fio não dar nó. Como a ponta é grande, às vezes a gente vai puxando, ele vai enroscando, tá? Então tem que sempre estar aí arrumando ele para não acontecer isso, ó, tá vendo? Aí ajusta direitinho e agora vai seguir aqui, ó, nos pontos altos, igual a gente fez do outro lado. Sempre pegando a alcinha de dentro, de um lado e do outro, e puxando o fio, até chegar no último ponto alto, tá? Aí eu volto com vocês novamente pra gente tá fazendo o próximo square ali, a união do terceiro square. Sempre pegando as duas alcinhas de dentro. E ajustando o ponto na mesma largura, tá? Quando chegar aqui nesse último ponto, eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no último ponto, agora eu vou pegar um square na cor lilás. E nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos aqui, tá? Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, a alcinha da primeira correntinha do branco e da primeira correntinha do vinho. Vou fechar. E agora, eu já venho aqui, ó, na correntinha do lilás, na correntinha 2, tá? Do meio, passo a minha agulha na alcinha de dentro e venho na segunda correntinha aqui do vinho e puxo, fazendo a união deles. Sempre que chegar aqui, ajustar mais o ponto, tá? Pra não ficar, ó, muito aberto aqui pra quando for fazer a união da parte de cima. E aí, vai seguir aqui, ó, trabalhando agora a terceira correntinha e depois os pontos altos. Então, se deixar um fio bem grande, então vocês vão unir bastante square sem precisar estar trocando. Aí começa aqui, ó, nos pontos altos. Pega um ponto alto de um lado, ponto alto do outro, sempre a alcinha de dentro e vai seguir até o último ponto, tá? Quando chegar no último ponto, aí vai pegar o próximo square. Aqui no meu caso vai ser um square branco. E aí primeiro vai unir aqui as duas correntinhas, as duas primeiras correntinhas, uma com a outra. E aí vai vir para a segunda correntinha do branco e do vinho e começar a unir eles aqui, tá? E aí vai unir ponto com ponto e depois vem pro próximo square, tá bom? Até fechar. Então eu vou fazer aqui terminar esse que eu estou fazendo, vou fazer a união do próximo e volto aqui no último, tá? Pra gente tá finalizando aqui essa primeira parte juntas. Ó, cheguei aqui no último, então já fiz aqui a união, ó, dos 6 square, né, que fica ao redor desse primeiro. É só dobrar aqui um pouquinho para ficar melhor para mostrar para vocês. Então, agora aqui no último, a gente já vai subir essa parte, tá? A gente já vai fechar aqui. Então, eu venho aqui na primeira correntinha de um e do outro e vou fechar. Tá?
Aqui eu vou na segunda correntinha desse e vou aqui, ó, na segunda correntinha do lilás, tá? Do outro lado aqui. Pego na alcinha, essa pontinha aqui pode deixar ela do lado do avesso, porque a gente vai fazer o arremate dela na parte do avesso, tá? Depois. Então vai deixando as pontinhas sempre do lado do avesso. E aí puxa aqui, ó, fechando. Tá vendo? Fechamos aqui o meio. Vou colocar assim fica melhor. Aí vem aqui na última correntinha de um lado, na última correntinha do outro. Sempre pegando na alcinha de dentro, tá? Então, fechamos aqui. Agora, a gente já vai subir aqui fazendo a união do branco com o lilás. Então, a gente segue pegando a primeira alcinha do ponto alto de um lado, primeira alcinha aqui do ponto alto do outro lado. Puxa. Aí, vamos pro segundo ponto, de um lado e outro, até chegar ali no último ponto, tá? Então, vou fazer aqui a parte dos pontos altos e volto com vocês novamente, ó. Sempre nas alcinhas de dentro. Ó, então fiz aqui a união já dessa parte aqui, ó, do branco com o lilás, tá? Então, ó, estamos com a florzinha assim, tá? Fica como se fosse uma flor. Aqui, vocês podem optar por cortar o fio, fazer o arremate e vir fazendo a união aqui nas laterais, ó, já unindo essa parte aqui. Ou pode, como eu vou fazer o meu, já ir aproveitando aqui que ainda tem bastante fio na agulha e já unindo os próximos. O meu, essa carreira agora vai ser toda com o vinho, tá? Então, daqui eu já vou começar a unir aqui, ó, nesses espacinhos, tá vendo? Entre um e outro, o vinho, tá? E aí, depois, as partes que vai ficando sem unir, a gente une depois. Então, já vou aproveitando que aqui eu ainda tenho bastante fio na agulha, eu já vou fazendo essa união. Aqui eu já fiz, ó, as duas primeiras correntinhas de um lado e outro, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Na alcinha de correntinhas, virar assim um pouquinho. Na segunda alcinha aqui do que eu estou com a cor vinho. E nessa segunda alcinha aqui do lilás. Vou puxar, fechando ele aqui, tá? Então, essa parte aqui fica para depois, pra gente fechar ela. Aí eu venho aqui na segunda correntinha, na próxima correntinha de um lado, na próxima do outro. Pegando a alcinha. E vou fechar também. E agora aqui nos pontos altos. Ó, pego um ponto alto de um lado, ponto alto do outro. Vou no próximo. Até chegar ali no último ponto alto, tá? Vou adiantar mais um pouquinho e volto com vocês no último ponto. Ó, então aqui, meninas, fiz aqui até chegar no ponto alto, tá? Então, só mostrando aqui de novo, ó, a gente fez aqui o primeiro, unindo esses outros ao redor deles, tá? Que ainda estão com as laterais, sem fazer a união deles aqui, sem fazer a costura. Aí, agora, a gente vai vir aqui, ó. Nós viemos aqui. Entre um e o outro, fizemos a união desse aqui na cor mais escura, tá? Eu tô trabalhando com a cor vinho. Aqui eu vou fazer já a primeira correntinha. Sempre a gente faz aqui a primeira correntinha de um lado e outro. Puxa. Vou tentar ir virando aqui, de acordo com dá pra vocês verem, tá? Que o espaço é pequeno. Aí, vou pegar o outro. Aqui, eu vou trabalhar sempre com o vinho, mas intercalando as flores, tá? Vou colocar uma florzinha branca, outra florzinha que eu trabalhei com o lilás. E aí, vou pegar aqui agora, ó. A gente vai unir essa parte aqui, tá vendo? Do vinho com o lilás. Então, essa parte de cima vai ficar pra gente fazer a união dela depois. Então, eu vou pegar aqui, ó, na segunda correntinha da cor vinho e venho aqui na segunda correntinha do que eu trabalhei com o lilás. E vou puxar. Fechando aqui. Aí, venho na última correntinha, né? De um lado e outro. E vou fechar aqui também. Virando. E agora, a gente vai unir essa parte aqui. Que vai ficar em cima, tá vendo? Aí, a gente pega no ponto alto de um lado, no ponto alto do outro. E vai fechando.
Vem no próximo, ó, segundo ponto alto. Aí vou no próximo ponto alto, de um lado e outro, até chegar no último ponto, tá? Então, vou fazer aqui até chegar aqui nesse último ponto e volto com vocês. Ó, fiz aqui até chegar no finalzinho dos pontos altos e já fiz aqui a minha primeira correntinha, tá? Ó, como que tá. Aí agora eu vou pegar outro square, aí eu vou pegar uma florzinha branca, ó, e vou colocar aqui. Aí nesse aqui a gente vai descer, fazendo aqui desse lado. Então, o lado de cima agora, ó, nesses vai ficando aberto. A gente vai fechar esse lado e já subir para esse lado aqui, no branco, tá? Então, eu fiz aqui as primeiras correntinhas de cada lado. Aí, vou pegar a segunda correntinha aqui do vinho, a segunda correntinha do lilás. E vou fechar. Aí, vem na última correntinha de cada lado. E agora nos pontos altos. Os pontos altos até chegar ali no último ponto, tá? Aqui a gente vai fechando essa parte aqui de cima. Aí essa lateral fica aberta. Agora aqui, ó, vocês estão vendo, tá? A gente tem aqui a parte do meio. Aí nós fizemos esses aqui, né, um de cada cor, que ficou aberta a lateral. E aí a gente veio trabalhando esses outros aqui na parte de fora deles, que a lateral deles tá ficando aberta. Quando chega aqui, ó, tá vendo? Nesse terceiro, vocês percebem aqui, ó, onde nós paramos, tá vendo? Aí a gente já vai aqui descer, fechando essa parte que ficou entre o branco e o lilás, tá? E essa parte aqui, vai fechar ela depois. Então, aqui, a gente pega a primeira correntinha de um lado e outro. Vai fechando. Vou virar assim um pouquinho. Agora, eu vou pegar aqui do branco com o lilás. A segunda correntinha do branco e a segunda correntinha aqui do lilás. Aí, vem aqui nas últimas correntinhas, vou fechar elas também. E já vou descer aqui, ó, fechando esse espacinho que ficou entre o branco e o lilás, tá? Então, pego na alcinha do primeiro ponto de cada lado. E vou até o último ponto aqui, trabalhando ponto sobre ponto, tá? Vou fazer essa parte aqui dos pontos altos e volto com vocês aqui no finalzinho. Ó, fechei aqui até o último ponto, agora eu vou pegar aquela correntinha que ficou sobrando aqui de um lado e do outro. E vou finalizar fechando aqui, tá? Aí aqui, eu vou pegar e vou voltar com o meu fio, ó, passando a minha agulha pro lado do avesso. Puxo ela. Ó, puxei pro lado do avesso, aí eu vou virar aqui um pouquinho. E já posso fazer o arremate dessa ponta, tá? Então, vou passar meu fio aqui, ó, entre os pontos. Puxa. E aqui a gente pode fazer um nozinho. Ó, passa a ponta da agulha dentro da laçada. E aí, pode esconder mais algumas vezes aqui, pegando entre os pontos e fazer mais alguns nozinhos, tá? Quantas vezes vocês acharem necessário. Eu vou cortar o meu aqui, deixando uma pontinha maior. Depois eu termino de fazer o arremate. Vou só mostrar aqui pra vocês como que tá ficando até agora. Então, ó, nós começamos aqui, no meio. Fizemos ao redor desse square central. E aqui nós já trabalhamos, ó, 3 square na segunda carreira, tá? Aí, esse aqui a gente já desceu fechando ele aqui,
tá bom? Eu vou colocar ali no chão para vocês verem como que tá ficando. E depois a gente vai seguir aqui, ó, na parte de fora, fechando os square. Aí eu já posso começar aqui em uma dessas laterais, já fechando ela e subindo para colocar o próximo square, tá? Mas eu vou colocar no chão para vocês verem direitinho como tá ficando, porque o espaço aqui é pequeno, não dá para ver direito. E aí vocês vão tendo uma ideia. E também no início do vídeo, né, eu deixei ele aparecendo para vocês verem como que é a distribuição dos square. Ó, meninas, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou tentar chegar mais perto aqui, ó. Eu coloquei ele no chão. Então, aqui. Nós paramos aqui, né? Fiz aqui a união. Aí, agora, ó, vai seguir daqui, fazendo a união nesse. Aí, desse aqui, quando vocês... Como a gente cortou aqui o fio pra fazer o arremate, né? Aí, a gente vai começar aqui, ó. Faz a união nesse aqui. Pode vir na lateral dele, tá? E aí daqui já passa pra cá, ó, pra esse lado aqui, tá? Pra essa parte reta, tá bom? Aí dessa parte reta vocês vão fazer essa e aqui vocês vão descer fechando aqui, tá? Então, parou aqui, ó, tá vendo? Aí já fecha essa lateral, vem aqui, ó, na parte de cima e aqui já faz a parte de cima descendo nessa lateral, tá? Aí vocês vão cortar o fio de novo e aí vai repetindo, tá? Até completar toda a volta. Ó, subir um pouquinho mais assim. Tá vendo? Os meus ainda tá sem unir aqui. Aí, depois que terminar, essas partes aqui de cima, tá vendo? Vai ficar aberto. Aí, a gente vai fechar elas, tá? Só esse pedacinho aqui. E aí, tá finalizado. Se vocês quiserem fazer mais carreiras, aí é só ir fazendo mais square e circulando a peça, tá? Sempre vai ficar um square no meio e o outro em cima. Um no meio e o outro em cima, tá? Eu vou fazer essa união aqui e aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou novamente e fazer essa parte aqui, tá bom? Fechando aqui as laterais, ó. Esse aqui que já tá feito, ó, tá vendo? Aí a gente vai fechar só essas laterais aqui. Prontinho, meninas, ó, terminei aqui de fazer todas aquelas uniões que eu mostrei pra vocês, né? Aqui da segunda carreira. Aí agora, ó, ficou aberto. Só jogar um pouquinho aqui pra cima, que tá pesadinho. Essa parte aqui, tá? Ó, todas essas partes de cima a gente vai fechar agora, tá? Aí, segue o mesmo padrão, tá? Vou pegar aqui, só virar aqui novamente. Aqui, ó, eu pego nessa segunda correntinha, de um lado e outro. Deixo essa pontinha aqui pro lado do avesso, tá? Pra depois ajudar no arremate. Pego a última correntinha. Deixa eu só voltar aqui que eu peguei na correntinha errada. Então, eu pego a segunda correntinha de um lado e a segunda aqui do outro. Aí, deixo a pontinha pro lado de dentro. Pego a última. E aqui puxo bem pra fechar. E agora, eu vou seguir aqui nos pontos altos, tá? Pegando uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro, sempre a alcinha de dentro. Do mesmo jeito que a gente veio fazendo até agora, tá? Vai fechando. E vamos fazer assim em todos, tá? Até a segunda correntinha depois dos pontos altos. Até a primeira correntinha depois dos pontos altos, tá? Vendo? Já estamos quase terminando. Vou adiantar aqui um pouquinho essa parte dos pontos altos e volto com vocês ali na correntinha. Ó, ficando assim. Aí, chega aqui, pega nessa última correntinha. Aqui pode passar 2 vezes. Ó, a segunda vez que passar a agulha, passa a agulha por dentro da laçada. Puxa bem para firmar o nó. E aí, vai levar essa pontinha do fio pro lado do avesso, tá? Escondendo aqui nos pontos onde a gente passou, que é onde fez a união, tá? E vamos fazer isso em todas as partes que ficou sem costurar, tá? Fechando aqui entre um motivo e outro, tá? Aí vai vir nesse próximo, vai fechar ele também, vai vir no próximo, vai fechar,
até finalizar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui toda essa parte e aí eu volto com vocês e a gente vai fazer um acabamento ao redor dele com pontos baixos, o que é opcional, tá? Se vocês quiserem fazer, pode fazer, se não pode deixar assim do jeito que tá bom? Quando eu terminar aqui, eu vou deixar de novo a foto dele no chão para vocês verem como que tá ficando. Meninos, eu deixei aparecendo para vocês como que ficou, né, o tapete, depois de costurar todas as laterais. Agora aqui, ó, como eu falei para vocês, é opcional, tá? Se vocês quiserem deixar assim, pode deixar sem acabamento, tá? Sem fazer carreiras de pontos baixos aqui. Mas o meu, eu optei por fazer um contorno em pontos baixos, né, ao redor do tapete, tá? Então, eu vou começar, ó, fazendo aqui uma laçada e uma correntinha. E aí eu vou vir aqui. Ó, nós temos aqui as duas alcinhas de correntinhas, tá? Aqui eu vou abraçar dentro da alcinha de correntinhas. Eu vou fazer 1, 2 pontos baixos, tá? Essa pontinha do fio já pode trazer aqui para ajudar no arremate. Onde eu tenho os pontos altos, eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto e vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto. Pegando sempre a alcinha de trás do ponto, ó, a alcinha que fica do lado de baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto. Até chegar, ó, aqui é onde tem as correntinhas, tá? Onde a gente iniciou a carreira. Então, ficou um pouquinho mais apertado, mas aí dá para pegar na alcinha aqui também do ponto, ó, e fazer um ponto baixo. E vou seguir trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto, por toda essa parte aqui onde nós temos os pontos altos. Aí, quando chegar aqui na alcinha de correntes, nós temos 3 correntinhas, então eu vou fazer 3 pontos baixos. Aquele primeiro ali, quando der a volta, eu completo ela. 1, 2, 3. Aí, cheguei nos pontos altos, pego na alcinha de trás e vou fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos altos, tá? A gente vai circular todo o tapete assim. Ponto sobre ponto. Até chegar ali na união, ó, onde a gente tem as correntinhas. Aí, aqui, ó, nós temos a alcinha de correntinhas de um lado, aqui onde a gente fez a costura, que uniu um square com o outro, e a alcinha de correntinhas do outro lado. Então, aqui nessa parte, eu faço 2 pontos baixos de um lado. E já vou pro outro lado, ó, pra outra correntinha, e faço 2 pontos baixos. E aí, nos pontos altos, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto, tá? Vou adiantar até chegar aqui nessa alcinha de correntinhas novamente. Ó, aí, quando chegar nessa alcinha de correntinhas, onde nós estamos aqui com ela sem trabalhar, sem fazer a união, a gente faz os 3 pontos baixos aqui dentro. Aí, segue novamente nos pontos altos, pegando na alcinha de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto, tá? E assim a gente vai seguir por todo o tapete, tá? Ao redor dele por completo. Chegou aqui nessa alcinha, ó, são 3 correntinhas, faz os 3 pontos baixos. Quando chegar aqui nessa alcinha, onde a gente tem a união de um square com o outro, faz 2 pontos baixos de um lado e já vai para o outro lado e faz 2 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu. Chegando no final da carreira, eu volto para estar encerrando com vocês. Chegando aqui no final da carreira, vai encerrar com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo onde iniciou. Só buscar o fio, ó, passa a agulha aqui, busca o fio, alonga, e aí pode cortar e fazer o arremate, tá? Já aproveita e vai fazendo os arremates das outras pontinhas também, caso vocês tenham deixado. Então, ó, venho aqui, trago o fio pra frente, volto com ele pro lado do avesso, aqui na correntinha onde eu finalizei. Ajusta bem. Aí, vira aqui o avesso, ó, tá vendo? Ainda tô com as minhas pontinhas aqui pra terminar de fazer o arremate. E aqui do lado do avesso, eu vou descer ele um pouquinho, pegando as alcinhas do ponto baixo. E aí, a gente pode estar separando
4 pontinhas para cada lado. Se estiver trabalhando com o fio 6, né, separa 3 pontinhas para cada lado. Aí vai pegar uma dessas pontas e vai passar aqui nas alcinhas do ponto baixo. É sempre um pouquinho apertado, mas dá para passar, tá? E aí faz aqueles nozinhos que a gente sempre faz. 2 ou 3 nozinhos, o primeiro não puxa muito. O segundo já pode puxar mais um pouquinho. E aí depois é só seguir escondendo aqui, ó. Pegando nas alcinhas do ponto baixo, tá? Passar a agulha aqui, ó, por baixo. E aí vai trazendo e escondendo até vocês sentirem que tá bem seguro, tá? E aí é só cortar o que sobra. Ó, nas outras pontinhas onde a gente fez as trocas de fio, tá? Na costura também, vai fazer os arremates em todos. E tá terminado aqui o tapete. Eu vou deixar aí um vídeo dele, tá? Ele abertinho no chão pra vocês verem como que ficou, porque o espaço aqui é pequeno, não dá pra ver direitinho. Mas é isso. Se vocês quiserem fazer maior, aí é só ir trabalhando a quantidade de square, fazendo os hexágonos, e a união do mesmo jeito, tá? Faz a união aqui, ó, entre um e outro, né? Coloca um e o outro na parte de cima. Aí entre um e outro coloca um, o outro na parte de cima. Até alcançar o tamanho que vocês quiserem, tá? Pode fazer quantas carreiras circulando a peça até alcançar aí um tamanho, né, do ideal para o tapete de vocês. Esse aqui eu vou tirar a medida, vou falar para vocês quanto que ficou de diâmetro. Ó, o meu ficou com 90 centímetros de diâmetro, tá? Com 45 aqui, 90 centímetros de diâmetro. Então, eu trabalhei um hexágono aqui no meio, né? Circulei aqui com mais 6 e depois, né, fiz aqui essa última parte com o vinho, tá bom? Então, se vocês querem uma peça maior, vocês vão aumentando, seguindo sempre esse mesmo padrão. A parte aqui da costura, como eu falei para vocês, é opcional. Vocês podem fazer tanto seguindo aqui, do mesmo jeito que eu fiz a minha costura, ou pode fazer com pontos baixos, com pontos baixíssimos, tá? Da maneira que vocês acharem melhor, que se adaptar melhor para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o comentário, tá, de vocês. Quem for fazer aí o tapete através, né, seguindo o passo a passo do vídeo, deixa aí nos comentários que tá fazendo. Deixar o joinha também. Quem estiver chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva e ative o sininho de notificações, tá? Porque assim, toda vez que tiver vídeo no canal, vocês serão avisados. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.